Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar no Come Cotas, que em linhas gerais é um tributo que incide sobre alguns fundos de investimentos. Mas na prática, o que realmente é o Come Cotas, como ele funciona e o mais importante para o investidor deveria se preocupar em demasia com o Come Cotas? Deveria optar por outros tipos de investimentos que não incidem deste tributo? São essas questões que eu quero ajudar você a responder hoje. Por isso, se esse tema lhe interessa, vem comigo, fique até o fim do vídeo e eu te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Bonatti, criador do Saldo Zero. Se você não estiver inscrito, como sempre, deixa o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade e assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E por último, e não menos importante, comunidade VIP do Saldo Zero. Link para você fazer parte está na descrição do vídeo. Abra a descrição aqui. Pegue o link, vai lá e faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores. Inclusive, esse vídeo é em resposta a uma dúvida que foi me enviada lá pela comunidade. Então vai lá e participe também, beleza? Mas vamos lá, porque tempo é dinheiro. O que é o Come Cotas? O Come Cotas, em linhas gerais, é um regime especial de tributação. Na prática, é uma maneira do governo antecipar uma tributação que já é devida dos investimentos. Objetivamente falando, o investidor, quando ele está investindo num fundo de investimento, ele está comprando cotas deste fundo. E periodicamente este fundo, a gestora e a administradora repassam para a Receita, repassam para o governo partes da cota desse investidor como uma maneira de tributação. Por isso o nome Come Cotas. Em resumo, o investidor compra algumas cotas deste fundo e com o tempo ele passa a ter algumas cotas a menos na carteira. Mas isso é um problema e não necessariamente. A gente vai abordar mais no decorrer do vídeo, por isso continue comigo. Mas antes, quais são os fundos de investimentos que incidem do Come Cotas? Porque não são todos os tipos de fundos. Basicamente são três tipos de fundos, que são classificados como os fundos de renda fixa, os fundos multimercado e os fundos cambiais. Estas classificações você consegue diretamente na tela da corretora. Como é o caso desses três exemplos que eu retirei de uma determinada corretora, nós temos no primeiro caso um fundo do tipo renda fixa, aqui um fundo do tipo multimercado e, por último, um fundo do tipo cambial. Sendo assim, você já pode concluir, por exemplo, que os fundos de investimentos classificados como fundos de ações não incidem do Come Cotas. Beleza, Boni, mas como e quando ocorre a cobrança do Come Cotas? Primeiro, a cobrança ocorre 2 vezes por ano, sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro. E o investidor nada precisa fazer, a cobrança ela é realizada automaticamente. O que pode acontecer é você perceber uma leve queda no capital investido daquele fundo. Com relação à alíquota dessa tributação, ela é padronizada, mas ela pode variar de acordo com o prazo do fundo de investimento. Para fundos de curto prazo, a tributação é de 20%. Fundos de curto prazo são fundos com investimentos de até no máximo 365 dias. Eles precisam estar classificados como curto prazo. Já os fundos classificados como fundos de longo prazo, a tributação é sobre 15%. E detalhe, tá? Essa cobrança é sempre sobre o lucro e não sobre o capital total. E você lembra que eu comentei que o Come Cotas é uma antecipação de imposto, uma antecipação de um tributo que você já teria que pagar de qualquer forma lá no final. Então o que vai acontecer? A cada 6 meses você vai ter uma leve tributação por meio do Come Cotas no seu fundo de investimento. Lá no resgate, lá no final, quando você for resgatar, haverá uma consolidação de todo o imposto devido e será abatido desse imposto tudo que você já pagou. Ou seja, você vai pagando, antecipando e ao final você vai pagar somente o que lhe falta a acertar as contas junto com a Receita. Em outras palavras, não há bitributação. Agora vamos falar um pouco sobre a polêmica do Come Cotas. Eu quero trazer um exemplo mais prático para você. Como eu já adiantei, o Come Cotas nada mais é do que uma antecipação de um imposto que já é devido, certo? Só que, por outro lado, essa antecipação acaba reduzindo o nosso capital e, com isso, os juros, o poder do juro composto tende a perder força.
que é o que nós podemos ver na tela. O que eu estou comparando aqui? Dois fundos de investimentos. Primeiro, com Comicotas, coluna da esquerda. Segundo, sem Comicotas, coluna da direita, considerando o mesmo cenário, 1% de rentabilidade ao mês para ambos e o mesmo capital investido de R$10.000. Importante, todos os valores aqui estão em milhares de reais. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. E ao final do 6º mês, nós temos a primeira cobrança de Comicotas, certo? Então nós temos aqui, ao final do 6º mês, nós temos o mesmo capital bruto para ambos os investimentos, uma vez que ambos estão rentabilizando a mesma coisa, temos o mesmo lucro obtido neste período. A diferença ocorre justamente com o fundo Comicotas, que é tributado sobre o lucro um pequeno valor, nesse caso aqui de menos 0,09. Já o fundo sem Comicotas não tem tributação algum neste momento. E ao final deste período nós temos um capital líquido de 10,52 para o fundo com Comicotas contra 10,62 para o fundo sem Comicotas. E assim as coisas vão acontecendo a cada 6 meses. Então nós temos mais uma cobrança de aqui, né? Ao final do 12º mês, nós temos mais uma cobrança ao final do 18º mês e nós temos mais uma cobrança ao final do 24º mês. Neste ponto, nós terminamos o capital líquido ao fim do período de 15,82 para o fundo com Comicotas, porque nós fomos sendo tributados antecipadamente, contra 18,17 para o fundo sem Comicotas, porque não houve qualquer tributação até este momento. Contudo, uma hora ou outra nós precisamos acertar as contas com a Receita. Na verdade, isso é tudo automático. Lembrando, tá? Quem faz isso é a corretora. Nós teremos alíquota para o fundo de Comicotas? Neste caso, não. E sabe por quê? Porque toda a tributação já foi antecipada pelo Comicotas. Nós estamos falando de investimento aqui de 2 anos. E terminamos o capital real, já pagando tudo, de 15,82. Já para o fundo sem Comicotas, nós teremos uma alíquota de 0,15 ou 15%, que é a alíquota respectiva para investimentos desse tipo para mais de 2 anos. E teremos um imposto de 1,23, R$ 1.230. Lembrando que esse imposto é sempre sobre o lucro. Nesse caso, teve um lucro de R$8.000, beleza? Totalizando um capital de 16.940. Ou seja, o fundo com Comicotas perdeu eficiência se comparado ao fundo sem Comicotas. Então quer dizer que nós deveríamos evitar o fundo com Comicotas? E eu vou te dizer que só por isso, não necessariamente. Primeira coisa que eu quero que você reflita. Independente do tipo de investimento, tá? Independente de qual tipo de investimento. Se você está sendo tributado, quer dizer que você está obtendo lucro, porque a tributação é sobre o lucro. Então, tributação não necessariamente é algo ruim, desde que nós tenhamos lucro. De todo modo, eu concordo que imposto é algo ruim e se nós podemos evitá-lo, melhor. Mas evitar um determinado tipo de investimento somente porque ele tem um imposto talvez não seja a decisão mais sábia. Vamos ponderar aqui, o que é melhor? Um investimento que tenha lhe dado um lucro bruto de R$1.000 e que após pagar o imposto de renda você tenha ficado com R$850, ou um outro investimento que tenha lhe dado um lucro bruto de 800 e que seja isento. Teoricamente, nesse caso, seria melhor você ter ficado com aquele investimento que ele deu lucro de R$1.000 mesmo pagando o imposto, porque no final das contas, o lucro líquido é o que interessa para você. Essa falta de percepção é que faz muita gente preferir LCI, LCA, ao invés de um CDB, mesmo quando, às vezes, você consegue encontrar um CDB rentabilizando melhor do que o LCI, melhor do que uma LCA, apesar da isenção do imposto de renda. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, poupança é isenta de imposto de renda e nem por isso é melhor do que outros tipos de investimentos. Além de tudo isso, você precisa também entender qual é o propósito daquele tipo de investimento. Como, por exemplo, um fundo cambial, como nós vimos, ele sofre do Comicotas, mas é um tipo de fundo que o saldo zero se utiliza muito na composição de uma carteira de investimentos. Eu não abriria a mão de um fundo cambial simplesmente para pegar um outro tipo de investimento que não compõe a minha carteira de maneira eficiente. Então, no fim das contas, o que vai lhe interessar? É o retorno líquido e o propósito daquele investimento, apesar do imposto. Então, para a gente concluir, poderíamos ter melhor eficiência se esses fundos não fossem tributados com Comicotas, se a Receita, se o governo quisesse antecipar o nosso lucro? Sim, teríamos maior eficiência. Contudo, evitar esse tipo de investimento é a garantia de retornos superiores?
tão pouco. Então pagar 15, 20% por meio do Come Cotas só é ruim se tivermos opções mais interessantes, alinhados com o mesmo propósito e olhando sempre para a rentabilidade líquida desses investimentos. No fim, espero ter ficado um pouco mais claro de como funciona o que é o Come Cotas e que não necessariamente nós temos que evitá-los, mas entender qual é o melhor investimento para você e para sua carteira de investimentos. No mais, como sempre, lhe desejo todo sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau!